Por exemplo, eu sou uma pessoa muito de boa, muito tranquila. E eu já falei para alguns chefes quando eles estavam falando de questão de promoção, de projeto para poder fazer prova para subir de cargo, eu falava: "Não, eu aqui eu sei fazer meu trampo, eu sei bater minhas metas, para que eu vou subir de cargo? Vocês não têm hora para sair, tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, vocês não têm vida, para que eu vou querer me enfiar num cargo de liderança para poder trabalhar que nem uma doida, se eu sei que eu consigo bater minhas metas e viver bem?" E só que essa atitude omissa da minha parte para outras coisas me prejudicou muito em vários âmbitos, na vida espiritual, na vida profissional, de muitas formas possíveis, acabou me prejudicando. E aquilo, né? Se você não estuda o mínimo, você vira pau mandado de todo mundo, né? Você acaba se colocando numa posição de que você é comandado por alguém. E para você sair dessa posição, você precisa buscar conhecimento, como diz o ET Bilu. Só que buscar conhecimento é você realmente estudar que nem um cachorro, é você pesquisar, é você se aprofundar, é você não se contentar com a resposta padrão. E aí você consegue ter uma posição para poder assumir para a sociedade. E quando você tem uma posição para assumir para a sociedade, as pessoas não podem se levantar contra você, né? Falar que não concorda, que se não for do jeito deles vão te mandar embora, ou falar que não te aceitam, enfim, né? Que você tá criando motim, isso acontece também. Quando você tem conhecimento demais para um local e aí começa esse movimento contra você. Isso acontece com bastante frequência. Mas assumir o controle da narrativa é assumir os próprios BOs, é muito bom. É muito bom, porque eu falo pra vocês que desde que eu comecei a morar sozinha e tive que ter controle da minha narrativa, as coisas ficaram mais fáceis de ser decididas, né? Foi muito bom pra mim. Eu tive que pagar o preço pra poder ser uma pessoa independente. Mas quando você não busca conhecimento, você paga o preço por ser dependente demais. Então, eu poderia falar aqui pra vocês que vocês têm que pegar, bater no peito, ir atrás e tomar conta da narrativa de vocês, mas para tomar conta da narrativa de vocês, vocês têm que sustentar seus BO, né? E sustentar seus BOs é justamente você saber tomar decisões de forma mais assertiva e estudar, trabalhar, não encher o saco de ninguém, sabe? Nem sempre as pessoas vão ter paciência para te explicar as coisas, nem sempre as pessoas vão sonhar igual você. Nem sempre. É a verdade de nunca. Ninguém vai estar no seu corpo, mas principalmente no caso de pessoas externas, às vezes elas nem moram com você, né? Então, você tem que acabar se posicionando, né? Ninguém vai estar na sua pele para sentir sua dor. Mas, como diz também a Bíblia, né? Porque eu tô bastante cristã ontem e hoje, o povo padece por falta de conhecimento, né? Tem muita gente tomando sarrafo aí fora porque não quis estudar, ou porque não quis ler, ou porque não quis investir na sua própria vida e tá tomando sarrafo, né? Então, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte: essa carta ela é muito oportuna, mas é uma carta também que essa frase tá muito gritante nesse texto pra mim. Essa frase aqui, ó. Você precisa dizer não à manipulação delas. Pode ser tentador renunciar ao controle. Mas se você der a outra pessoa o poder da sua narrativa, o caos seguirá. É fácil você falar, ah, não, é culpa dos políticos, mas na verdade quem colocou os políticos lá foi a gente, e a gente não tá monitorando ninguém. É muito fácil falar, ah, fulano quer mandar na minha vida, ciclano quer mandar na minha vida, mas é fácil falar que o outro tá mandando na sua vida, mas você tá fazendo alguma coisa pela sua própria vida? Ultimamente eu tô deixando as pessoas pra morrer. Parar de dar opinião, ah, quer se fuder, vai se fuder. Não dou mais opinião de nada. Mas as pessoas têm que aprender a ser mais independentes, porque se elas não querem opinião, elas não devem depender dos outros. Pelo menos é esse o entendimento que eu tenho. Aconselho fortemente
dentro dessa carta de biblioteca, porque aqui fala no final também do texto que as histórias dentro de você podem transformá-la numa biblioteca pronta para entrar em erupção, mas só se for você que pega a caneta. Então, assim, você já tem o conhecimento necessário e você precisa ter mais conhecimento e ter juízo. É confortável deixar nosso destino na mão de outra pessoa e culpar os outros por tudo que acontece na nossa vida. É fácil falar que foi minha namorada, meu namorado, meu chefe. Posso falar tudo de todo mundo e ficar reclamando durante 6 meses, 30 anos, 10 anos. Mas quando é que eu vou levantar e fazer alguma coisa? Né? Então, essa carta aqui, ela é um bom conselho, mas tem esse ponto de vista de alerta que é interessante dar uma olhadinha depois. Mas para consulente, só deixando claro, para consulente que caiu essa carta, não caiu numa posição ruim. A mensagem foi entregue. E aí eu deixo sempre a carta ali, né? Principalmente desse oráculo aqui que eu acho muito fofo. Que ele é bem lúdico, né? O oráculo das intenções ele é bem lúdico. Então eu gosto de ficar olhando a imagem depois. E aí eu fui pegar para ler. E para consulente não saiu essa questão de assuma os seus BO. Mas eu olhando assim, observando algumas coisas que eu tenho estudado sobre mim mesma, né, sobre a questão da adulto infantilizado, como ter mais independência, como ter mais autonomia, mas assim, ainda tem conflitos, né? E aí eu olhei assim, eu falei, nossa, realmente, a gente entra numa zona de conforto de culpar os outros e depender dos outros pra tudo, e depois a gente não quer que as pessoas mandem na nossa vida, né? Aí o negócio fica um pouquinho embaçado. Ah, eu lembrei da linha de raciocínio da questão da fé. Que quando você não entende da palavra de Deus, que é a Bíblia, ou enfim, de questões de terreiro, quando você não entende de porra nenhuma, você pode ser manipulado. Certo? Certo. Eu tenho um cagaço, eu tava falando isso pra minha amiga ontem, eu tenho um cagaço da responsabilidade que jogar cartas traz pra mim, tá? Porque as pessoas realmente, elas... Quando o jogo tá muito assertivo, né? O jogo é assertivo, as pessoas começam a me buscar como se fossem realmente esses gurus. Acho que o problema todo é a questão de título de guru ou daquela pessoa que vai te aconselhar ali o tempo todo. Eu fico com um pouco de medo porque é uma responsabilidade do caralho cuidar da vida dos outros, tá? Bem difícil. Porque foi o que basicamente eu disse ontem. Eu tô com o oráculo na mão e se eu sou uma pessoa sem caráter, eu vou ficar metendo trabalho espiritual em você sem necessidade. Eu vou ficar jogando verde pra colher maduro. Então o jogo de cartas parece algo bobo, mas requer de mim, sempre requeriu que eu estudasse que nem uma mula. E aí a intuição vem, complementa e fecha o jogo e deixa ele redondo. Mas é terrível essa responsabilidade de você cuidar de outras pessoas. Então, o que eu tinha falado ontem da questão da intolerância religiosa dos terreiros lá, que quebrou o terreiro e deixou uma Bíblia em cima, e que se fosse meu pastor e eu visse fazendo isso, eu sairia da igreja na mesma hora, é basicamente o que eu sinto quando eu jogo cartas, que eu acho que era isso que eu queria voltar no jogo. É uma responsabilidade muito grande, mas só você decide o seu próprio destino. Eu sempre dou meus avisos no início do jogo e esse ano eu comecei a colocar no meio desses avisos que o jogo ele é de livre-arbítrio, né? Porque parece que as pessoas acham que quando eu falo uma coisa eu estou ditando uma lei, estou baixando uma lei. Não. Ele é livre-arbítrio, você vai seguir o conselho se você quiser, você vai fazer se você quiser e se você fizer vai dar certo, mas se não quiser fazer é livre-arbítrio, um direito seu. E eu não tô pra dizer que isso vai acontecer e que você tem que fazer. Eu acho que ninguém que tá com uma carta na mão, acho que na verdade nem quem tá com búzios na mão, acho que ninguém que possui algum oráculo pode falar que você é obrigado a fazer alguma coisa, né? E quando a pessoa vem pra mim com esse negócio de ai, Aline, eu preciso de você, eu fico assim, tipo, dá uma segurada porque eu tenho um pouquinho de cagaço, calma, segura aí. Porque não, assumir a narrativa da própria vida também é você abrir um jogo de carta, um jogo de búzios, assim,
e a pessoa te falar aquilo que você precisa fazer e você escolher se quer fazer ou não. Lógico que, assim, se tá deixando claro que você pode se dar mal, é interessante você pensar, você pegar, se recolher no seu quarto ou na sua cabeça e pensar: o que ela está falando faz sentido? Faz sentido, mas eu quero fazer caminho X. Tá sentido, mas eu quero fazer caminho Y. Ou não tá fazendo sentido nenhum e eu não vou fazer nada. Ou faz total sentido e eu vou seguir. Mas é muito legal quando você percebe alguns consulentes, que nem eu atendi uma agora, que fazia tempo que ela não jogava comigo. Gente, desculpa, tá? Que meu pescoço tá zoado. Então eu tô assim meio que puxando. Fazia tempo que ela não jogava comigo, mas agora quando ela joga comigo, são situações muito raras, assim, bem raras mesmo. Que é assim, é tipo dar um clarão no olho da pessoa e a pessoa voltar a enxergar. Enxergou? Beleza, tchau. Eu não quero ser mentora de ninguém, não quero ser guru de ninguém. Eu tô aqui pra, tipo, tá com dificuldade no caminho? Faz assim. Aí você vai. E aí, tchau. Entendeu? É isso. Agora, esse negócio de mentoria me assusta um pouco. Porque tem muita gente querendo mandar na vida dos outros, né? E tem muita gente querendo ser mandada também. Tem muita gente que também quer ser mandada. E eu tenho medo dessas pessoas que querem ser mandadas porque elas não conseguem tomar uma decisão se não abrir uma carta. Eu fico um pouco assustada com esse tipo de pessoa, né? E eu mesma não jogo pra mim, porque eu não consigo também. Só consigo com alguns e quando eles querem. Então eu peço pra uma pessoa jogar pra mim quando eu tenho dúvidas. Mas eu tô jogando mais agora, porque eu não gosto de jogar pra mim, porque eu sei que boa parte das coisas que acontecem comigo é comportamental e, enfim, não vai adiantar muita coisa. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de raciocínio lógico e discernimento pra gente olhar pra um oraculista, pra uma cartomante e falar assim, o que ela tá falando tá fazendo total sentido. Mas existem vários caminhos, tipo, várias encruzilhadas aí. Quem vai decidir o que vai fazer é você. Eu posso falar que vai dar tudo certo daqui a um tempo. Que você vai conseguir um emprego, o concurso, a faculdade, o namorado, fazer tudo. Mas se você não sair de casa pra ver as pessoas, como você vai conhecer um amor? Se você, vendo que nas cartas você vai passar concurso público, você simplesmente se acomodar e não estudar mais, você vai passar? Não vai. Então, o jogo existe aí vários caminhos pra você seguir e no final de tudo, quem vai tomar a decisão final é você. E então eu sei que boa parte dos meus jogos são realmente jogos de encruzilhada, de decisões. Então eu peço até pra vocês que já jogaram comigo, ou que jogam com outras pessoas, ou que frequentam outros locais, ou que trabalham em alguns lugares, quando alguém te falar alguma coisa, realmente tenha discernimento de pensar: o que fulano tá fazendo faz sentido? Isso não precisa ser nem um cartomante. Isso que fulano tá falando pra eu fazer faz sentido? Isso fere minha ética, meu ego, isso fere a minha saúde física, né? Minha segurança física. Isso tá atingindo minha saúde mental. Se tiver, gente, não tem nem que pensar. Você tem que realmente sair do lugar e parar e tomar a vida nas suas mãos. E não coloque a sua vida nas mãos de ninguém. De ninguém. De ninguém, porque você tem cabeça, você pensa sozinho. Pra que você vai depender de alguém pra decidir por você? As cartas estão aqui pra orientar, por exemplo, mas elas não podem tomar as suas decisões.